Caio, tem tudo para ser uma mãe que educa os filhos à luz da palavra. Eu tenho nojo de religião. Mas o que fazer com os valores do mundo que arrombam a porta dos nossos lares? Novelinhas de adolescentes recheadas de sensualidade. O que fazer com uma filha de 6 anos desesperada para assistir? Como educá-la sem reprimi-la, Caio? Assiste com ela, né? Eu não sei qual é esse esquema todo, essa angústia. Tem muita porcaria para todo lado. Sim. Especialmente na internet, hoje tem mais do que em qualquer Nossa, lugar. Nossa, mãe do céu. Também tem muita coisa legal. Na TV também tem muita porcaria, tem muita coisa legal. Eu, como não sei, eu devo ser ingênuo, inocente. Mas eu assisto ali um Discovery XD com netinhos e me divirto pra caramba. Como o Cartoon Network, já assisti tanto. Como todos aqueles outros da Disney, todos eles, e botou legal, aí você vai lá e Backyardigans e canta, tem tanta coisa legal, tem historinha. Agora eu tenho uma neta adolescente, ela tá noutra, você assiste, se interessa, o que você tá vendo? Ah, Crepúsculo, vão assistir juntos. Sim, eu claro. não tenho interesse pessoal no Crepúsculo, mas eu quero entender qual é o mundo dela. Na conversa eu meço, vejo como é que ela está em relação àquilo, o que aquilo significa para ela, o que não significa. Frequentemente eu vejo que é só um filminho, uma bobagem. Ela é crítica, ela ri, ela faz pouco até do negócio, ela está no outro, ela só está se divertindo. Não tem por que criar nenhum monstro onde não há monstros. Então o que eu vejo que prejudica imensamente as pessoas é esse pânico que a gente viu na noveleta. Todo pai cristão é neurótico. Toda mãe cristã é apavorada, é paranoica. Porque as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Foi o que Jesus disse: edificarei a minha igreja, que será muito fraca, muito frágil, muito corruptível, assimilativa, altamente leviana, volúvel, impressionada, angustiada, preocupada, seduzida, tarada pelo mal. E infelizmente as portas do inferno, na maioria das vezes, prevalecerá contra a quase totalidade deles. Mas Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu tentarei. Veja se vocês fazem o vosso melhor. Mateus, capítulo 16, verso 171. Ah, tem já esse. Versículo 171. Bom, foi isso que foi dito a nós, né? Jesus pensava diferente. E olha que Jesus não pensava em escola dominical. Você imagina só Jesus dizendo: que coisa, eu vou me encarnar, eu vou morrer porque eu preciso criar a escola dominical. Se eu não morrer na cruz, não haverá escola dominical. Imagina Jesus dizendo assim: eu vou para a cruz, eu vou morrer, porque se eu não morrer, não haverá o ministério de crianças. Não haverá o ministério de crianças, nem de adolescentes, nem de jovens. Se eu não morrer, não surgirá o PH, nem a SAF, não surgirá a Juba Mock, não surgirá nada disso. Eu tenho que ir para a cruz para surgir a pedagogia religiosa, porque senão está tudo perdido. Em outras palavras, o que ela está dizendo é que se o pastor, se a igreja não cuidarem de si mesmos, o evangelho não cuida. O evangelho não tem poder. Sem instituição, com toda a ordem maçônico-pedagógica que uma igreja tem como representante de Deus, não existe a mínima garantia de que os nossos filhos não passarão por essa vida
sem toda sorte de corrupção. E o incrível é que só crente é que tem coragem de ter uma certeza dessa contra toda a história. Porque você tem 1.700 anos de história mostrando geração após geração que isso não deu certo. Olha, só pra gente quase concluir aqui, que faltam 20 minutos, mas eu tô querendo falar. Manda. Então é o seguinte, um movimento que você vê na história da igreja com regularidade, dinâmicas, são os movimentos de solidariedade de um lado e os movimentos mainstream de um outro lado. Mainstream. Você tem os missiólogos chamam, e os historiadores religiosos, os movimentos com essa configuração mais monolítica, institucional, e você tem os sodalícios, que são os movimentos de solidariedade, de vínculo. Então a igrejona da Cúria, do Vaticano, ela é o monobloco, monalícia. E você tem as ordens na Igreja Católica, estou falando já de um fenômeno de 1.700 anos. Foram criando-se ordens para fugir do movimento monalício, porque o movimento monalício se corrompia com o poder com a maior facilidade. E aí os grupos se reuniam dizendo, não, nós vamos fugir dessa corrupção, vamos abrir um monastério, um convento, uma ordem separada, sem o mundo, sem música do mundo, sem literatura do mundo, sem piada do mundo, sem história do mundo, sem as cortes do mundo, sem as tentações do mundo, a gente não vai ver nada. Paredes, castelos, orando, cantando, lendo, foram onde surgiram as bibliotecas mais pornográficas da Europa. Foi ali onde as putarias mais indizíveis eram praticadas. Não dava para ter pedófilo porque não tinha criança, era todo mundo enrabando um ao outro. E se passasse um camponezinho de bobeira, rodava. Era uma loucura, aqueles bichos doidos, nervosos, e à noite se batendo, se ferindo, e possessos, e cheios de ódio. Meu Deus, a história inteira. Esses caras não fizeram outra coisa a não se alternar entre o movimento monalício e a loucura sodalícia. A história inteira provando que eles saem dessa loucura aqui, aí eles criam essa outra, onde ninguém entra, para eles ficarem ainda piores. A alternância inteira. Quem estuda a história da igreja vê essas alternâncias. Às vezes prevalecem os movimentos monalícios, grandões, populares. Aí corrompe tudo. Aí surgem pequenos grupos que dizem, não, a gente tem que fazer diferente. Aí eles se fecham. Aí se polarizam. É o que eu digo aqui quase todo dia. A tentativa de equilibrar um polo extravagante indo para o outro desequilibra tudo outra vez. E a igreja vive desses desequilíbrios extremados na sua história. São gongorra, né? Ciclos e ciclos e ciclos. Uma gongorra, né? Um lado cede e o outro levanta. Aí você vê, o cara tá ali, sob aquela opressão, ele ouve falar de graça de Deus, entende mal, pensa que é graxa de Deus, pensa que é vaselina de Deus, pensa que é KY de Deus, e não graça de Deus. Entende errado, aí logo a primeira coisa que a pseudo-graça de Deus produz nele é revolta. Eu nunca vi isso, a graça de Deus gera doçura. Não, nesses caras gera revolta, raiva, ódio, zanga. Vou fazer xixi na mesa agora. Tô livre, aleluia. Tô livre. E eu fico olhando, eu digo, cara, eles não entendem nunca. Ou é calça de veludo, ou é bunda de fora. Mas não conseguem se vestir e andar revestidos de Cristo Jesus com o equilíbrio do Evangelho, em tudo que fazem, em tudo que tocam, em tudo que dizem, temperando tudo com sal. É uma tristeza. E o exemplo está aí, tá na televisão, há poucos dias, olha lá o Marcos Teixeira, constrói aquela seita dele, bota as mulheres vestidas de pano de saco colorido, e depois ia lá, pegava as irmãzinhas, porque ele tinha lá o pênis ungido, e aí
dizia, fazia não sei o que, e aí dá 10 minutos ele ia pro púlpito para dizer, não transem, mas ele tava pegando a irmã ali. Era uma fieira de irmãs. É, uma fieira. Naquele e no fim das contas, a perversão daquela núcleo que eles criaram ali, separados, porque não podem ouvir isso, não podem ouvir aquilo, naquela fazenda que ele criou lá, onde botava as pessoas tinham problema com drogas, né? Separava, tirava as pessoas do mundo para irem para lá, mas colocava as pessoas numa situação muito pior, num troço que não existe, no monastério de perversão. Sempre. Então, quanto mais radicaliza, mais tara produz, de qualquer dos lados. E os que saem do radicalismo sem entender o significado do evangelho, radicalizam-se no outro extremo, aí vão se tornar os revoltados, às vezes até em nome da graça de Deus, ou de um pseudo-evangelho, de uma liberdade que nada mais é do que uma angustiosa experiência de entrega do próprio ser às venetas de um capricho que quase sempre se estabelece com categorias antirreligiosas. Só porque ele foi muito oprimido por aquele esquema, ele agora é o negador daquilo e existe contra aquilo. Sem ver quão pateticamente desgovernado ele continua na vida, desequilibrado, só trocou de extremos. Passou pelo bom senso para ir para outro extremo.